Questão número 1. Leia esse trecho em que se faz referência à construção do mundo moderno. Os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e dados imediatos fornecidos pelos sentidos. A leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Assinale a alternativa que contém essas características. Questão 1, letra A. Nova postura em relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. Esse aí está correto, né? Vamos ver a letra B. Ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica as relações hierárquicas senhoriais. Está equivocado, a gente não tem uma ruptura com as concepções antropocêntricas. Nós temos uma ruptura com as relações teocêntricas, certo? Por isso que a letra B está errada. A letra C, ruptura com o mundo antigo, está equivocado também, não é uma ruptura com o mundo antigo, e sim uma volta aos valores da antiguidade clássica, né, do mundo antigo. E letra B, adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmem a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. Não é a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem, e sim a primazia do homem e da natureza, certo? Dos dois. Então, uma nova postura do conhecimento, certo? Vai ser a resposta certa, letra A. Na questão número 2, nós temos dois fragmentos de texto. No primeiro, depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela, e de que ela é o centro e a chama. Que, além de planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam, primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes ao redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam, na minha opinião, se quiserem dar-se o trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Texto de Nicolau Copérnico. Segundo texto. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem o leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Uma frase do Leonardo da Vinci. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é, letra A fé como guia das descobertas, equivocado. Em nenhum momento ele vai estar falando sobre fé no texto, muito pelo contrário. Ele fala que a fé ela deve ser colocada na parte da religião, enquanto a ciência na parte da ciência. B. O senso crítico para se chegar a Deus. No texto não está falando essa busca da humanidade por Deus. Letra C. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Muito pelo contrário, ele está falando da extrapolação, desses conceitos científicos além das Sagradas Escrituras. Na questão D. A importância da experiência da observação. Corretíssimo, certo? Ou seja, a gente vai chegar à ciência a partir da experiência, da observação, dos testes, alcançando os resultados. E a letra E, o princípio da autoridade e da tradição. Está equivocado, a autoridade no caso seria a ciência, desde que ela seja comprovada. Certo? Então a resposta certa da questão número 2, letra D. Na questão número 3, nós temos mais um textinho. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente sem compreender as coisas é como um espelho que absorve tudo o que encontra diante de si sem tomar conhecimento. A experiência mãe de toda a certeza. Só o pintor universal tem valor. Essas 3 frases são trechos de Leonardo da Vinci, personagem que se destaca do Renascimento. Neles, o autor exalta a compreensão, a experiência, o universalismo. Esses valores marcam o teocentrismo como princípio básico do pensamento moderno. Está equivocado. O teocentrismo, esse Deus no centro da sociedade, é um marco do período medieval. Letra B.
epicurismo em alusão aos princípios dominantes da Idade Média? Não, na realidade ele está falando dos princípios dominantes na Idade Moderna e não na Idade Média. Letra C, humanismo como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. Corretíssimo, certo? Ou seja, a valorização do humano. Letra D, confucionismo, está equivocado, né? Dentro do Renascimento, a busca pelos valores da antiguidade clássica e não pela busca dos valores orientais. E a letra D, escolasticismo, dado que admitia a fé como única fonte de conhecimento. Está equivocado. Né? Dentro do Renascimento, a fonte de conhecimento é pela razão, pela experiência. Ok? Então a resposta certa é a letra C. Na questão número 4, a gente tem um fragmento de texto. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através das pesquisas científicas e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e a mesma expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada constante relação entre, letra A, fé e misticismo. A gente tem fé dentro da concepção, nós temos misticismo também, mas não é essa relação que está presente dentro das obras renascentistas, certo? Não é uma disputa entre fé e algo místico. Letra B, ciência e arte. Exatamente isso. Ou seja, eles vão utilizar as concepções científicas, humanistas, da relação do natural dentro das concepções artísticas. Por isso que a letra B está correta. Cultura e comércio, né, apesar de ter uma valorização da cultura, apesar de ter uma valorização do comércio, não é esse o foco das pinturas renascentistas, né, o comércio. Letra B, política e economia, né, também não é o foco, né, e astronomia e religião. Então, o que vai ser foco é ciência e arte. Por isso que a resposta certa é a letra B de bola. Na questão número 5, nós temos uma pintura retratando Cristo. A pintura representa no martírio de Cristo os seguintes princípios. Letra A. A imitação das formas artísticas medievais e a ênfase da natureza espiritual de Cristo. Está equivocado, certo? Na imagem que vocês podem acompanhar aqui pelos slides, nós não temos uma representação da natureza espiritual de Cristo, e sim na sua natureza humana, certo? E as imitações não são das formas artísticas medievais, é o desenvolvimento de uma forma artística renascentista com o princípio da naturalidade, né? Na natureza, nas formas que buscavam a representação do natural. Letra B, a preocupação intensa com a forma artística e a ausência do significado religioso do quadro. Ora, você tem uma figura de Cristo, certo? Com as pessoas ali do lado contemplando o Cristo morto, ou seja, o significado religioso está presente no quadro. Por isso que a letra B está errada. Letra C, a gama variada de cores luminosas e a concepção otimista da humanidade sem pecado. Isso também está equivocado. Se a gente pegar o contexto do Renascimento, mostra-se, né, esse pecado como fonte, né, de inspiração para as obras. É claro que eles vão utilizar esse tema religioso como fonte, mas vão pintar essas obras colocando as características renascentistas nela. Letra D, a disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica e o conteúdo realista da composição. Corretíssimo, a letra D, ela faz uma síntese daquilo que é as pinturas renascentistas. Por isso que a resposta certa é a letra D. E a letra E, a idealização do corpo do Salvador e a noção de uma divindade desvinculadas dos dramas humanos. Nós percebemos na imagem que nós temos pessoas à esquerda com esse sofrimento. A gente pode olhar na obra, a gente percebe esse sofrimento nas linhas de expressão dos personagens retratados. Então não está desvinculado dos dramas humanos, ok? Na questão número 6, nós temos um textinho, né? A Última Ceia, obra-prima de Leonardo da Vinci, retrata uma época em movimento artístico e um avanço histórico em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e ciência. E aqui nós também temos, a gente consegue perceber pelos slides, que nós temos aqui, né, uma representação dessa pintura, né, da Última Ceia.
Assinale a alternativa que apresenta qual período histórico a obra acima pertence. Ora, Iluminismo. Iluminismo ele foi um movimento político, científico, filosófico que vai acontecer, sobretudo na Europa, a partir do século XVII, século XVIII, né? E aí, então, está equivocado. Letra B, Renascimento, certíssimo. Letra C, o feudalismo. As técnicas utilizadas, apesar de terem também o tema religioso, não eram essas técnicas utilizadas pelos renascentistas. Letra D, Cruzadas, não. Né? As cruzadas foram um movimento político, né? Religioso e militar, né? Não teve a ver com essa questão da representação de obras. E a letra E, Reforma Protestante. A Reforma Protestante não tem a ver com essa questão das pinturas. A Reforma Protestante vai ser uma contestação religiosa e algumas também políticas. Tá? Por isso que a resposta certa é a letra B de bola. Na questão número 7, nós temos um seguinte texto. O movimento em direção à modernidade, iniciado pela Renascença, foi significativamente acelerado pela Revolução Científica do século XVI. A Revolução Científica destruiu a cosmologia medieval e estabeleceu o método científico, a observação e a experimentação rigorosa e sistemática, como meio essencial de desvendar os segredos da natureza. Então a gente tem que perceber isso, método científico. A afirmação do texto relaciona-se a letra A, ao renascimento científico europeu? Sim, né? Vamos lá. Que introduziu novas concepções relativas, dentre elas o heliocentrismo, a anatomia humana, as operações matemáticas decimais e as produções de texto. Corretíssimo, certo? Ou seja, a letra A ela faz essa síntese daquilo que foi o Renascimento, essa revolução científica. Letra B, modo de produção feudal? Está equivocado. Esse modo de produção feudal ele vai se dar no mundo europeu, mas entre ali os séculos V e o século XV, certo? Então está equivocado. Então a gente nem precisa mais ver. Se falar feudalismo e renascimento, vai estar equivocado. Letra C, a finalização da concorrência comercial entre as cidades italianas, que disputavam a hegemonia no mar Mediterrâneo. Não tem nada a ver essa questão da Revolução Científica com a disputa pelo comércio nas cidades italianas. Letra D, a eclosão da Reforma Protestante, né? Ou seja, o que ele fala, né, dentro dessa questão, que condenava o apoio da Igreja às interpretações científicas dos fenômenos religiosos, pode até estar correto, mas o que a gente vai estar discutindo nesse texto é sobre a Revolução Científica e não sobre a Reforma Protestante. E a letra E, ao fortalecimento das tradições, que afirmavam a identidade entre as raças e a igualdade da capacidade intelectual entre elas. Né? A Revolução Científica não vai falar nada sobre isso. Por isso que a resposta certa é a letra A. Leia o texto a seguir, questão número 8. Esta longa Idade Média é o contrário do hiato visto pelos humanistas do Renascimento, e salvo raras exceções, pelos homens das luzes. É o momento da criação da sociedade moderna, do essencial das nossas estruturas sociais e mentais. Momento em que se criou a cidade, a universidade, o moinho, a máquina, a hora e o relógio, o livro, o garfo, o vestuário, a pessoa, a consciência. Tendo como base o estudo das características da sociedade europeia e da sociedade da Idade Moderna, assinale a alternativa que se contrapõe o pensamento medieval e renascentista. Então, quando a gente fala letra A, geocentrismo e teocentrismo. Geocentrismo e teocentrismo são dois conceitos do pensamento medieval. O geocentrismo como a Terra sendo o centro do universo e teocentrismo como Deus sendo o centro do pensamento humano. Por isso que a questão 8, letra A, está equivocada, porque geocentrismo e teocentrismo são pensamentos da sociedade medieval. Letra B, teocentrismo e antropocentrismo. Está correto, teocentrismo é um pensamento medieval e antropocentrismo é um pensamento renascentista. Letra C, heliocentrismo e antropocentrismo. Os dois pensamentos são renascentistas. E na letra E, antropocentrismo e humanismo também são dois pensamentos renascentistas. Por isso que a resposta certa vai ser a letra B de bola. Na questão número 9, nós temos um pequeno texto extraído da obra de Shakespeare, escrita provavelmente em 1601. Os próprios céus, os planetas e esse centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função e regularidade. Sempre iguais,
Eis porque o glorioso astro-sol está em nobre eminência, entronizado e centralizado no meio dos outros, e o seu olhar benfezejo corrige os maus aspectos dos planetas malfazejos, a qual o rei que comanda ordena sem entraves aos bons e os maus. A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima da teoria geocêntrica do grego Cláudio Ptolomeus. Não, porque ele está dizendo lá que o Sol está no centro, né, dessas sociedades e os planetas estão em volta dele. Na reflexão da luz do árabe Al-Hazen, ele não fala dessa reflexão de luz. Letra C, heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico, correto, certo? Ou seja, ele está falando dessa questão do Sol, né, desse astro-Sol centralizado no nosso universo, né, na nossa galáxia, no caso, no nosso sistema solar. Letra D, da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei, né, ele não fala da rotação terrestre, ele está falando do Sol. E letra E, da gravitação universal do inglês Isaac Newton, né, ele também não está falando da lei da gravidade, né, ele está falando sobre o Sol ser o centro da sociedade, do universo. Por isso que a resposta certa é a letra C. Na questão número 10, nós temos 4 itens, né, que vão falar sobre o Renascimento, e a gente vai colocar verdadeiro ou falso. Letra A. Retomando traços da Antiguidade Clássica, a Renascença significou a ruptura total e absoluta com a cultura medieval. Verdadeiro, essa parte dessa questão da cultura medieval, sim. Algumas questões políticas, né, algumas questões sociais, elas vão permanecer, mas os traços, né, que vai ter essa Antiguidade Clássica dentro da Renascença vai significar essa ruptura com a cultura medieval. Tanto é que os renascentistas vão chamar os medievais de Idade Média, né, que estava ali um hiato entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna. Letra B. Iniciado na Península Ibérica, sobretudo com a forte tradição urbana, o movimento renascentista afastou-se do humanismo, tipo da cultura medieval, para enaltecer os conteúdos religiosos que emergiam com a crise feudal. E aí a gente tem vários equívocos. Primeiro, o Renascimento não vai surgir na Península Ibérica, ela vai surgir na Península Itálica, né? A Península Itálica dos reinos, né, italianos. E aí é um movimento renascentista, ele não vai se afastar do humanismo, ele vai se aproximar do humanismo. E o humanismo não era típico medieval, o humanismo vai ser típico renascentista, certo? Então esse item está cheio de equívocos. Letras, por isso que está falso. Letra C. Leonardo da Vinci, personagem síntese do Renascimento, para que o homem era o modelo do mundo, notabilizou-se pela atuação diversificada, destacando-se na pintura como Mona Lisa. O item está correto. Se ele fala que Leonardo da Vinci só se notabilizou pela pintura, aí estaria errado, né? Porque Leonardo da Vinci ele vai se notabilizar pelas suas ações científicas, né, de pintura, de criação, matemático, né? Então ele era, né, bem diversificado na sua produção. E na letra D, a atuação dos mecenas, protetores e financiadores dos artistas deu impulso decisivo ao desenvolvimento da arte renascentista. Corretíssimo. Então a gente tem como único item errado da questão número 10 a letra B. Letra A, C e D estão verdadeiras. Na questão número 11 nós temos um textinho, certo? E aí depois a gente tem mais 3 itens de certo ou errado. Do ponto de vista histórico, o Renascimento italiano foi único. Sociologicamente, no entanto, devemos vê-lo não apenas como experiência europeia, mas como experiência de uma classe maior de eventos que ocorrem em todas as culturas letradas e envolvem tanto um olhar retrospectivo quanto um salto para frente, nem sempre combinados num único evento. Então vamos lá para julgar os itens sobre o Renascimento. Letra A. O Renascimento italiano, movimento cultural, desenvolvido entre o final da Baixa Idade Média e o início da Idade Moderna, caracterizou-se, entre outros aspectos, pela revalorização da tradição clássica greco-romana, pelo humanismo e pelo anticlericalismo. Esse item está corretíssimo. O que seria esse anticlericalismo? Pela essa interferência da Igreja Católica, né, pela essa questão do clero ser dominante na questão da produção cultural, certo? Por isso que a resposta da letra A está correta. Letra B. Entre os séculos XII e XIII, em diversas áreas da Europa Ocidental, um intenso desenvolvimento da vida urbana e da atividade comercial coincidiu com o renascimento cultural, durante o qual se destacaram, entre outros eventos, a fundação da universidade, da publicação de traduções de obras de autores gregos, árabes e do latim. Esse item está errado, sobretudo pela questão de entre os séculos,
né? Ou seja, não foi no século XII, no século XIII, foi a partir do século XIV, certo? E não é na publicação de autores gregos, né? Vai ser desse estudo, dessa volta desses autores. Tá? Então a resposta letra B está errada. Letra C. O autor do texto argumenta que, dado o caráter único do Renascimento italiano, o termo Renascimento não deve ser atribuído a outros contextos e eventos históricos. Está errado, ele diz aqui no próprio texto, né, que ele fala que não devemos apenas como experiência europeia, mas como experiência de uma classe maior de eventos. Ou seja, ele não fala que não é, o Renascimento não é porque foi só na Europa que ele não pode ser utilizado também como um termo para ser analisado outros eventos. Tá? Então, essa letra C, né, a própria análise do texto estava lá. Ok? Então, a resposta da letra C está errada. E aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários, ok? É isso aí. Valeu, tchau, tchau.